tarde, meu nome é Gabriel, eu sou aluno de aprendizagem industrial em beneficiamento de vidro e hoje estaremos aqui fazendo uma entrevista com um grande pesquisador sobre a história do Plínio, Fernando. Nessa entrevista abordaremos alguns assuntos sobre a história do vidro. Gostaria de agradecer sobre a sua entrevista, Fernando. Primeiramente, eu queria saber sobre a invenção do vidro. A que povo se deu a primazia do vidro? Então, Gabriel, quero agradecer pela oportunidade. E já respondendo a sua pergunta, os povos que disputam a primazia do vidro são os egípcios e os fenícios. Não se pode afirmar com precisão a data de origem do vidro, mas há objetos encontrados nas pirâmides egípcias que datam de 4.000 anos. O vidro é muito antigo, ele existia bem antes do aparecimento do homem da Terra. Quando o raio de sol atingia a areia da praia ou o calor de um vulcão esquentava as rochas, a própria natureza se encarregava de fabricar pequenos pedacinhos de vidro que o homem então foi inventando novas maneiras de trabalhar com o vidro. Agora abordando um ponto específico sobre a composição do vidro, é verdade que o vidro é feito de areia? Então, Gabriel, pode-se dizer que sim. Os materiais do vidro são formados da mesma matéria-prima, o dióxido de silício. Esse óxido ele é encontrado nas areias dos rios, nas praias, desertos e em formações rochosas. Quando o dióxido de silício é misturado a outras matérias-primas, ele recebe na indústria do vidro um aquecimento prévio para eliminar a água e gás carbônico que estão presentes nele. Após esse processo, os materiais são despejados em moldes especiais a temperaturas superiores a 1.000 graus Celsius. Nos moldes, o material derretido é moldado ou pelo homem ou por máquinas. Então, por que dos vidros serem encontrados de diversas cores diferentes? Então, Gabriel, isso daí vai variar um pouco de acordo com o tipo de vidro que se deseja fabricar. O que vai determinar a sua coloração são os tipos de substâncias que vão ser adicionadas na confecção desses vidros. Por exemplo, para vidros coloridos e escurecidos, são adicionados carbonato de sódio e carbonato de cálcio, óxido ferroso para obter vidros de coloração mais verde e trióxido de boro para um vidro mais resistente ao ataque de ácidos e água. Mas, doutor Fernando, o vidro sempre foi como a gente conhece hoje? Então, não. Quando houve a primeira industrialização do vidro na Mesopotâmia, Síria e entre os chineses, esses vidros, entretanto, eles eram foscos porque eles eram moldados na areia. O vidro transparente ele teve como precursor os árabes, que com as cruzadas foi introduzido em toda a Europa esse vidro, garantindo o monopólio. No entanto, somente em 1612, quando foi publicado um livro chamado Laerte Vetraria, que foi quando difundiu essas técnicas, inclusive o consumo dele por todo o mundo. Recentemente eu vi uma pesquisa sobre uma técnica chamada sopro. Eu queria saber como ela está relacionada ao vidro. Então, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a descoberta da técnica do sopro revolucionou o mercado vidreiro. Nada mais é que recolher uma pequena porção do material em fusão e com a ponta de um tubo, que vale lembrar também que o vidro fundido ele é viscoso como mel, e você soprar ele pela outra extremidade, de maneira a se produzir uma bolha no interior da massa que passará a ser a parte interna da embalagem. A partir daí, ficou mais fácil a obtenção de frascos e recipientes em geral. Para você ter uma noção da importância dessa descoberta, ainda hoje, mais de 2.000 anos depois, ainda se utiliza o princípio dessa técnica para moldar embalagem mesmo nos mais modernos equipamentos. Mas, Fernando, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber se o vidro plano já sai transparente da fábrica. Então, nos dias atuais sim, mas nem sempre foi assim. Depois de inúmeras tentativas, finalmente chegou o processo de criação do vidro perfeito, criado por Alastair Pilgrim. O método de flutuação do vidro em estado líquido sobre uma lâmina de estanho gerou o vidro float, totalmente plano e livre de distorções que produz uma placa perfeitamente plana com qualidade de cristal e sem necessidade de polimento posterior. Bom, até agora você falou sobre o vidro em outros países. Eu queria saber como foi a chegada do vidro aqui no Brasil. Então, a história do vidro no Brasil se iniciou juntamente com as invasões holandesas que ocorreram em 1624 no Recife, onde a primeira oficina de vidro foi montada por 4 artesãos que acompanharam o príncipe Maurício de Nassau. Até o século XX, a produção de vidro era essencialmente artesanal.
utilizando os processos de sopro e de prensagem, sendo as peças produzidas uma por uma. Foi a partir do início do século XX que a indústria do vidro se desenvolveu com a introdução de fornos contínuos. Em 1982, a indústria francesa Saint-Gobain e a Pilkington uniram suas forças para construir a primeira fábrica de vidro float no Brasil, que é a Cedrace. Bom, Fernando, no início da entrevista você disse sobre vidros que são encontrados na natureza. Eu queria saber um pouco mais sobre eles. Então, esse no caso são os vidros naturais, que temos, por exemplo, a obsidiana, que é obtida quando há um alto resfriamento das lavas do vulcão. Essa pedra ela foi muito utilizada no passado pelos maias, incas e até mesmo os astecas. Mas esses vidros são utilizados atualmente? Então, hoje ele é pouco utilizado. Ele é mais utilizado em fabricação de pedras preciosas e vendidos a um valor maior. Porém, na construção civil é utilizado mais o vidro artificial. Em sua composição é basicamente a mesma, porém o vidro natural é produzido pela natureza e o artificial produzido pelo homem. Fernando, eu gostaria de agradecer pela sua entrevista. Creio que foi de grande proveito para mim e para os telespectadores também. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.